Bom dia, pessoal, meus queridos alunos do terceiro ano. Estou passando aqui rapidinho para a gente gravar uma aula para que vocês continuem seus estudos de onde nós havíamos parado, propriedades dos determinantes. Então, presta atenção, eu vou falar bem rapidinho para recordar com vocês, né? Me apoiando no fato de que vocês já viram isso no segundo ano. Então, vamos recordar as propriedades, né? São muitas propriedades determinantes. Vamos tentar fazer isso da forma bem ágil, né? Bom, a primeira propriedade, no seu livro está na página 418, as propriedades dos determinantes lá, ó. Se todos os elementos de uma fila forem iguais a zero, então o determinante será igual a zero. Quando você tem uma fila nula, né, pode ser linha ou coluna, vamos deixar combinado, todas as vezes que eu mencionar fila, eu me refiro a linha ou coluna. Então, quando todos os elementos de uma fila forem iguais a zero, o determinante será igual a zero. Propriedade 2. Se você tem duas filas paralelas proporcionais, o determinante será igual a zero. Elas podem ser iguais ou proporcionais. Por exemplo, aqui ó, eu tenho que a linha 2 é duas vezes a linha 1. Quando isso acontece, o determinante é igual a zero. Nesse caso, a linha 3 é duas vezes a linha 1. Então, o determinante também será igual a zero. Quando duas filas paralelas forem iguais, o determinante será igual a zero. Por exemplo, se eu tiver esse determinante aqui, ó, aqui elas eram proporcionais, agora quando elas forem iguais, vamos fazer, ó, 1, 3, 1, 3. Eu posso dizer que a linha 1 é igual à linha 2. Vamos calcular o determinante aqui de ordem 2? Produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Isso é igual a zero. Então, se duas filas paralelas forem iguais ou forem proporcionais, o determinante será igual a zero. Terceira propriedade. Essa propriedade ela é muito importante, né? E ela vai te ajudar muito. É outra propriedade que justifica a nulidade. Se uma fila, linha ou coluna, for obtida a partir de combinação linear entre filas paralelas, o determinante será igual a zero. Agora, observação. O que é uma combinação? O que é uma combinação linear? É quando você soma ou subtrai filas paralelas que foram ou não previamente multiplicadas por números reais. Exemplo de operações que são combinações lineares. Fora do nosso exemplo aqui, eu vou imaginar outros. Se eu disser para vocês que eu tenho uma linha 5 que é obtida fazendo duas vezes a linha 1 mais a linha 3. Então observe, a linha 5 foi criada a partir de uma adição entre duas filas paralelas que foram ou não previamente multiplicadas por números reais. Então isso é uma combinação linear. Vou colocar aqui, ok. Mais um exemplo. Se eu disser para você que a coluna 4 é 1/3 da coluna 1 mais 5 vezes a coluna 2. Se isso acontecer num determinante, se nós identificarmos que a coluna 4 é 1/3 vezes a coluna 1, vou colocar aqui menos 5 vezes a coluna 2, isso também é uma combinação linear, e o determinante nesse caso será igual a zero. Então nota, a combinação linear é quando você soma ou subtrai filas paralelas que foram ou não previamente multiplicadas por números reais. Bom, o que não é combinação linear? Não é combinação linear. Não é combinação linear. Produto entre filas paralelas. Por exemplo, se eu falar que a linha 1 é igual a linha 2 vezes a linha 3. Isso não é uma combinação linear. Adição, por exemplo, eu falo que a linha... Vou falar a coluna agora, vamos usar a coluna. Se eu disser que a coluna 1 é a coluna 2 menos 4.
Adição ou subtração por números reais. Essas operações não são combinações lineares. Bom, então nós temos um exemplo aqui, ó, um exemplo muito interessante de um determinante de ordem 4 que tem um apunhado de combinação linear. Notem aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nesse determinante, a coluna 4, os elementos da coluna 4, eles são obtidos fazendo a coluna 2 mais a coluna 3 menos a coluna 1. 2 mais 3, 5 menos 1, 4. 6 mais 7, 13 menos 5, 8. 10 mais 11, 21 menos 9, 12. 14 mais 15, 19 menos 13, 16. 29 menos 13, 16. Então, isso é uma combinação linear. Essa é outra combinação linear que acontece, essa é outra combinação linear que acontece, essa é mais uma combinação linear que acontece. Se num determinante tiver pelo menos uma combinação linear, então o determinante será igual a zero. Tudo bem? Vamos para as próximas. Bem, pessoal, então vamos voltar aqui com o nosso vídeo. Com as propriedades dos determinantes. Agora, propriedade 4. Pessoal, na propriedade 4, quando você troca a posição entre duas filas paralelas, o determinante ele troca de sinal. Ele vai ficar com o sinal invertido. Por exemplo, esse determinante de ordem 2 aqui, ó, o produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Isso vai dar, ó, 4 menos 6. Esse determinante dá menos 2. Agora vamos ver esse do lado aqui, ó. Notem, eu joguei a linha 2 para cima e a linha 1 para baixo. Eu troquei a posição entre duas filas paralelas. Então agora esse determinante vai dar 6 menos 4. 6 menos 4 vai dar 2. Quando você troca a posição entre duas filas paralelas, o determinante fica com o sinal invertido. Beleza? Essa é bem tranquila, né? Agora, essa propriedade já é bem interessante. Se nós fizermos aqui, ó, se nós observarmos, ó, determinante de ordem 2 faz o produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Eu tenho aqui, ó, 6 vezes 15, 90. 90. 6 vezes 15, 90. Menos 12 vezes 5, 60. 90 menos 60, isso é 30. Agora percebam, todos os elementos da linha 1 estão sendo multiplicados por 6. Olha o que eu vou fazer. Vou colocar o 6 em evidência e vou dividir todos os elementos da linha 1 por 6. Vai ficar 1 e 2. Todos os elementos da linha 2 são multiplicados por 5. Eu vou colocar o 5 em evidência e vou dividir todos esses elementos por 5. 1 e 3. Bom, calculo o determinante agora. Isso vai ficar 30 vezes... O determinante aqui dá 1. 30 vezes 1 ainda é igual a 30. Então preste atenção nessa propriedade que ela é muito útil. Ela é muito útil, perceba. Se todos os elementos de uma fila, pode ser linha ou coluna, estiverem sendo multiplicados por um número real, o seu determinante fica multiplicado pelo respectivo número real. Então o que eu fiz? Eu notei que todos os elementos da primeira linha estavam sendo multiplicados por 6. O que eu fiz? Eu tirei o 6 do determinante, coloquei ele de fora. Porque eu sabia que meu resultado ficaria multiplicado por esse 6. Notei que todos os elementos da segunda linha estavam sendo multiplicados por 5. Coloquei o 5 em evidência, coloquei o 5 de fora. Isso possibilita calcular o determinante com valores menores, deixando a conta mais simples. Então essa é uma propriedade muito útil para o cálculo do determinante. Se todos os elementos de uma fila estiverem sendo multiplicados por um número real, o determinante ficará multiplicado pelo respectivo número real. Beleza? Então essa é uma propriedade de ouro, vale muito. Uma consequência dela é a P6. Por exemplo, eu tenho uma matriz A de ordem 2, estou colocando matrizes de ordem 2 pela facilidade de explicar, né, com exemplos um pouco menores, dada a limitação aqui do meu espaço no quadro, né? Estou improvisando aqui, ó, o guarda-roupa, né, a porta do meu guarda-roupa. Né, cada um faz o que pode. Olha lá, me ajudem. Ó, determinante de A, 18 menos 15 daria quem? 3. Beleza, essa matriz A, o seu determinante é 3.
Agora, quem é o determinante de 3 vezes A? Ora, se eu multiplicar todos os elementos de A por 3, eu teria aqui, ó, eu teria a matriz 3A, seria a matriz 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 5, 15, 3 vezes 9, 27. 27. Mas aplicando a propriedade da P5, a propriedade anterior, esse determinante aqui, ó, eu posso eu quero calcular o determinante de 3A. Eu posso colocar o 3 em evidência na primeira linha? Posso. Posso colocar o 3 em evidência na segunda linha, porque a segunda linha também foi multiplicada por 3? Posso. Mas em vez de colocar 3 vezes 3, vou colocar 3 ao quadrado. Ela tem duas linhas, ela é uma quadrada de ordem 2. Quem sobra? Quem sobrou foi o determinante da matriz anterior, né? Ficou 2, 3, 5 e 9. Esse determinante é o det de A. É o det da matriz A. Então, o determinante de 3A é igual a 3 ao quadrado vezes o determinante de A. Ou seja, vamos à propriedade. O que diz a propriedade? Se uma matriz estiver sendo multiplicada por um número real, sempre que uma matriz for multiplicada por um número real, o seu determinante ficará multiplicado pelo respectivo número real elevado à ordem da matriz. Seu determinante ficará multiplicado pelo respectivo número real elevado à ordem da matriz. O que eu estou tentando lhes dizer é o seguinte, que o determinante de K, de um número real K, que multiplica uma matriz quadrada A de ordem N, é igual a K elevado a N vezes o determinante da matriz A. Vezes o determinante da matriz A. Tranquilo? Ela é uma propriedade, né? Que é uma consequência da propriedade P5. Então, essa é a nossa propriedade P6. Pessoal, agora fechar aqui, trocar o quadro. Propriedade P7. Fala das matrizes triangulares, né? Das triangulares. Sempre que todos os elementos acima ou abaixo da diagonal principal forem iguais a zero, o determinante será obtido fazendo o produto dos elementos da diagonal principal. Então, esse determinante é o produto dos elementos da diagonal principal. Esse determinante é igual a 12. Então, o determinante de uma matriz triangular, percebam que o determinante de uma matriz triangular é o produto dos elementos da diagonal principal. Beleza? Essa é muito tranquila, né? A propriedade P8. O determinante de uma matriz é igual ao determinante de sua transposta. Ué, se o determinante de uma matriz é igual ao determinante de sua transposta, eu vou fazer a transposta do exemplo anterior. Lembra que a transposta, quem é linha vira coluna e quem é coluna vira linha. Vou calcular a transposta dela, ó. Vai ser 1, 0, 0, 5, 3, 0, 7, 2, 4. Quem é linha virou coluna e quem é coluna virou linha. Usando a propriedade da matriz triangular, ó, o determinante ainda é 12, o produto dos elementos da diagonal principal. O determinante de uma matriz é igual ao determinante de sua transposta. E da propriedade 7, se todos os elementos acima ou abaixo da diagonal principal forem iguais a zero, o determinante será o produto dos elementos da diagonal principal. Propriedade 9. Sejam A e B quadradas de mesma ordem, quer dizer, de ordem n, se a matriz A for uma matriz quadrada de ordem 2, a matriz B tem que ser uma quadrada de ordem 2. Então, o determinante do produto entre elas é igual ao produto dos seus determinantes. O determinante do produto é igual ao produto dos seus determinantes. Esse é chamado de teorema de Binet. Teorema de Binet. Então, ó, se eu tenho uma matriz A, cujo determinante que seja 1, 2, 3, 4, e uma matriz B
5, 6, 7, 8. Quem é o determinante de A vezes B? De acordo com o teorema de Binet, é o determinante da matriz A vezes o determinante da matriz B. Determinante de A, 4 menos 6, menos 2. Determinante de B, 5 vezes 8, 40. 6 vezes 7, 42. 40 menos 42, menos 2. Então, esse determinante de A vezes B é igual a 4. Se duas matrizes são quadradas de mesma ordem, então o determinante do produto entre elas é igual ao produto dos seus determinantes. Pois bem, pessoal, vamos para as últimas propriedades dos determinantes. Bom, seja A de ordem N inversível, o que eu quero dizer quando a matriz é inversa? Que existe uma matriz que multiplicada por ela resulta na matriz identidade. Nós vimos isso lá nas operações com matrizes. Bem, determinante de A é diferente de zero, é a condição para que ela seja inversível. Então, o determinante da inversa de A é o inverso do determinante de A. Exemplo. O determinante de uma matriz A, se eu disser para vocês que tem um determinante de A é 2, então o determinante, como é que eu encontro o determinante da inversa de A? Então, o determinante de sua inversa é 1 sobre o det de A. É 1 sobre 2, é meio. Então, o determinante da inversa é igual ao inverso do determinante. O determinante da inversa é igual ao inverso do determinante. Tá ok? Bom, propriedade 11, teorema de Jacob. Aqui eu me dei o trabalho de escrever, né, com as minhas palavras, o teorema de Jacob, só para ficar melhor a nossa explicação. Porque esse teorema, o teorema de Jacob, ele é um teorema muito forte, muito valioso dentro dos estudos do determinante. Ele facilita demais os cálculos, porque ele permite a gente manipular os elementos, né, o valor dos elementos dentro do determinante sem alterar o valor do determinante. Pois bem, olha lá. Quando se soma uma fila, uma outra fila paralela, que foi previamente multiplicada por um número real, o determinante não se altera. Quando se soma uma fila, uma outra fila paralela, que foi previamente multiplicada por um número real, o determinante não se altera. Bem, vou puxar o quadro aqui. Aqui eu já deixei o exemplo pronto do teorema de Jacob. Quero calcular esse determinante. Bom, determinante de ordem 3 a gente sabe que poderíamos aplicar a regra de Sarri. Mas percebam, quero calcular o valor desse determinante. Olha o que eu vou fazer, olha a manipulação que eu vou fazer com os valores dos determinantes aqui. Ó. Eu quero falar para vocês que a linha 2, a nova linha 2, é a linha 2 mais menos 2 vezes a linha 1. Eu vou reescrever a linha 1, repito, a linha 1, 1, 2, 7. A minha nova linha 2, ela vai ser obtida somando a atual, a linha 2, com menos 2 vezes a linha 1. Ou seja, eu multiplico a linha 1 por menos 2 e somo com a linha 2. Vamos multiplicar a linha 1 por menos 2. Ó. 1 vezes menos 2 vai ficar menos 2, 2 vezes menos 2, menos 4, 7 vezes menos 2, menos 14. Soma com a linha 2. Menos 2 mais 2, 0. Menos 4 mais 5, 1. Menos 14 menos 3. Tem mesmo sinal, então eu somo, dá menos 17. Menos 17. Agora quero também zerar o elemento aqui, ó. 3, 1, né? Então eu vou falar que a linha 3, a minha nova linha 3, ela é a anterior mais 3 vezes a linha 1. Como já tem sinais contrários, vou multiplicar pelo 3 mesmo. Multiplico os elementos da linha 1 por 3. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 7, 21. Soma com a linha 3. 3 mais menos 3, 0.
6 mais menos 7 vai ficar menos 1. 21 mais 4, 25. Bom, esse determinante e esse aqui ó, tem o mesmo resultado. Esses dois determinantes têm o mesmo resultado. Mas eu poderia continuar aplicando o teorema de Jacob e zerar esse elemento aqui. Ó, e zerar esse elemento. Então, agora eu vou falar que a minha nova linha 3, é a linha 3 anterior mais a linha 2 anterior. Então vou repetir a primeira linha. 1, 2, 7. Vou repetir a segunda linha. 0, 1, menos 17. E vou somar, vou falar que a minha nova linha 3 é a linha 3 mais a linha 2. 0 mais 0 é 0. Menos 1 mais 1 também é 0. Menos 17 mais 25 dá quanto? 8. 8. Então percebam, eu consegui zerar todos os elementos abaixo da diagonal principal. Bom, aplicando a propriedade que nós vimos anteriormente, o determinante é obtido fazendo o produto entre os elementos da diagonal principal. 1 vezes 1 vezes 8, 8. Esse processo é chamado de diagonalização do determinante. Eu aplico o teorema de Jacob e consigo zerar todos os elementos que estão abaixo da diagonal principal. Então nós diagonalizamos o determinante. Uma facilidade desse método é ele que a gente conseguir, né, colocar mais zeros dentro do determinante. A gente sabe que quanto mais zeros tiver no determinante, mais simples ficarão os nossos cálculos. Bem, pessoal, então essas são as propriedades dos determinantes. Bons estudos, mantenham o foco, mantenham-se estudando, porque esse período de dificuldade, com certeza, fé em Deus, ele passará. Um grande abraço a todos.